deu certo, né? Deu certo. Tá dando certo. Então, pessoal, olha só. A gente, como eu estava falando antes, a gente precisa, sempre que a gente está construindo um conjunto numérico, a gente precisa passar por essa etapa, né, assim, de definir a estrutura algébrica e a relação de ordem. Tranquilo? Tá? Como eu falei, no caso da construção dos números reais por cos Dedekind, essa construção da estrutura algébrica é super difícil. Tá? Por outro lado, a definição da relação de ordem é super fácil. Mas vamos chegar lá. Mas primeiro eu vou falar um pouco da construção da estrutura algébrica. Assim, a gente vai falar super rápido, tá? Só para vocês terem uma noção de como isso é chato, tá? De como, na verdade, como é árduo. É árduo, eu acho chato também. Mas é sobretudo árduo, tá? Então, o que significa a primeira etapa disso, vou até deixar essa definição aqui que a gente vai. A primeira etapa disso aí definir soma e produto, tá certo? Beleza? Então, vou falar para vocês como a gente define a soma, que é dos números reais, quer dizer, a soma de dois cortes, que é relativamente... Só para te saudar. Oi, tudo bom? Vou falar como a gente define a soma de dois cortes, lembrando o seguinte, ó, pra gente até agora o número real é um corte, tá certo? Beleza? Depois ele vai ganhando uma cara mais familiar. Mas... Raquel, fechou. Então eu vou mostrar para vocês como a gente define a soma de dois cortes, que é a única parte fácil, tá, dessa construção. Até definir o produto já é super complicado, certo? Então, como é que a gente define a soma? A gente tem aqui dois cortes que eu estou chamando de A e B. É fácil entre aspas, tá? Beleza? Tranquilo? Então, como é que eu vou definir a soma? Faz de conta, sei lá, que esse corte aqui faz de conta que aqui é o 2 e aqui é o 3. Sei lá, um exemplo idiota qualquer, tá? Beleza? Então, esse aí, a extremidade superior é 2, a outra extremidade superior é 3. Tranquilo? Se eu pegar esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aqui, que conjunto C é esse? Esse conjunto C é o conjunto formado por todos os resultados das somas do elemento pertencente a essa semirreta com o elemento pertencente a essa semirreta. Tá tranquilo? Todo mundo visualizou aqui? Então o conjunto C é o conjunto formado pelos números R, que são a soma de P mais Q, onde P é um elemento pertencente ao corte A e Q é um elemento pertencente ao corte B. Tá beleza? Certo? Então, se essa extremidade superior aqui é 2 e essa extremidade superior aqui é 3, então a extremidade superior do conjunto C vai ser o quê? 5, todo mundo vê? Se essa parcela aqui é no máximo 2 e essa parcela aqui é no máximo 3, então a soma vai ser no máximo 5. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então é assim que eu defino a soma de dois cortes. Certo? Beleza? Tranquilo? Só que eu disse que é fácil, entre aspas, porque na verdade, para definir isso, eu tenho que. Toda definição que eu faço nessa construção, eu tenho que mostrar que isso é um corte. Tranquilo? Porque o que é um corte? Um corte é um subconjunto dos números racionais que satisfaz essas três propriedades, beleza? Então, um corte é um subconjunto dos números racionais.
Mas nem todo subconjunto dos números racionais é um corte. Beleza? Então eu tenho, nessa construção, eu tenho o tempo todo que mostrar que tudo que eu defino satisfaz essas três propriedades aqui, que é chatão. Beleza? Então essa aí é a definição da soma. Simplesmente eu quero, lembrando que um corte ele vai estar identificado com as suas extremidades. Então se eu somar todo elemento daqui com todo elemento daqui, essa extremidade vai ser a soma das outras duas extremidades. Essa é a ideia, beleza? Só que é isso, tem essa parte técnica, que é isso aqui. Isso aqui é um print do livro do Cássio, tá? Certo? A parte técnica é esse paladão aí. Então, olha só, proposição. Se A e B são cortes, pertencentes a ômega, quer dizer que são cortes, porque eles chamam ômega o conjunto de todos os cortes, que é R, no final dos contos, tá? Então, se A e B são cortes, então o conjunto C, definido dessa forma, é um corte. Beleza? Tranquilo? E A elevado a C. Não, esse é o complementar. Elevado a C é o complementar do conjunto. Tá? Beleza, pessoal? Certo? Então, para dizer que, porque, como eu disse, nem todo subconjunto de Q é um corte. Para eu definir a soma de dois cortes tem que ser um corte. Tá beleza? Certo? Então, para isso poder ser a soma, eu tenho que mostrar que isso é um corte. E a demonstração é essa, porque tem que mostrar que ele satisfaz essas três propriedades aqui. Beleza? A multiplicação também. Então, essa é a parte fácil, tá? As somas complementares não vão pertencer a esse conjunto. Não, você tem que mostrar... Não, a questão do complementar é o seguinte, você tem que mostrar que o C é não vazio e tem que complementar no vazio. Porque essa propriedade 1 aqui, ele é diferente de vazio e diferente de Q. Mostrar que ele é diferente de Q é mostrar que ele tem complementar diferente de vazio. Entendeu? Por isso que aparece o complementar aí. Complementar em Q, né? Beleza? E se ele tiver complementar vazio, ele é igual a Q. Tá? Beleza? Então, por isso que eu falei que é chatão essas demonstrações aí. Tá? Por isso que eu tinha trauma dos cortes de DD15. É porque é muito técnico. Quando você falou que ia dar, eu falei, meu Deus. Então, de corte DD15 é aquilo que a gente estava falando. O que é importante entender? É importante entender a ideia. Né? E por que isso identifica, por que isso funciona, vamos dizer, para construir os números reais. Tá? A ideia fundamental é essa. Qual é a ideia fundamental? Essa é uma forma de dar existência àquelas ausências, aqueles buracos, entre aspas. Como que isso dá existência a esses que serão os números irracionais? Porque alguns cortes têm extremidade que estão identificados com os números racionais. Outros cortes não têm extremidade que serão os números irracionais. Beleza? A ideia principal é isso que é importante entender. Importante é porque que a definição tem que ter esses três itens. Beleza? Isso aqui é só tipo manipulação algébrica de desigualdade. Eu acho que não acrescenta muito. Tranquilo? Então só para vocês terem uma noção, tá? Isso é um print do livro do Cássio, lá tem todas as demonstrações feitas. Tá de boa? Agora, só falar do produto. Então, se é a soma, que é aquela que eu tenho que usar um símbolo diferente, que é igual nas outras construções, né? Para não estar, enfim, porque no final já fazer o isomorfismo. Agora, como definir a multiplicação? Olha só, o que acontece? Se a gente usar essa mesma ideia que a gente usou na soma para definir a multiplicação, vai dar certo? Não, porque tem os negativos. Entendeu? Então não vai dar certo, porque se eu tiver, tipo assim, a extremidade, isso aqui, né? Aqui uma extremidade, aqui a outra extremidade. E se eu multiplicar qualquer elemento daqui com qualquer elemento daqui, eu vou passar de lá. Entendeu? Beleza?
porque eu vou ter os negativos, o produto vai dar positivo. Então aquela ideia que é relativamente, todo mundo visualizou isso? Então aquela ideia que é relativamente simples para definir a soma, não funciona para definir o produto. É porque em tese, pensei pelo menos assim, né? Por exemplo, um corte em 2, outro em 3. Isso. 2 vezes 3, aí seria em tese limite em 6. Isso. Então eu teria que ter como resultado algo que tivesse extremidade superior em 6. Só que se eu fizer menos 2 vezes menos 9, tem 18 que ultrapassa. Exatamente. Todo mundo entendeu essa ideia? Então por isso que isso não funciona para definir o produto. Beleza? Tranquilo? Então como se define o produto? Não vou entrar em detalhes, mas na verdade é assim. Primeiro você tem que definir o inverso multiplicativo, depois você tem que o inverso multiplicativo não, o inverso aditivo, simétrico, aí você tem que definir módulo e só depois que define o produto. Essa tá, você define inverso aditivo, define módulo. Então primeiro define o módulo, aí define o produto caso a caso, se forem dois positivos, um positivo e um negativo. Entendeu? É assim. Então por isso que eu estou falando que essa construção é super árdua. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? E aí depois disso, ainda tem que demonstrar todas as propriedades, né? Comutativo, então cada demonstração. Então eu vou passar batido nisso aí, tá? Cada demonstração é uma lenha. Tá. Mas calma aí que tem a definição de ordem. Esse PowerPoint aí eu pulei. Não, passou depois. Ah, pronto. Bom, então, a definição de ordem, por isso que eu falei no começo da aula, que quando eu defino um corte, eu vou cortar os números racionais em duas semi-retas. Uma à direita e outra à esquerda, mas eu só preciso, tipo assim, falar de uma delas, porque se eu falo de uma, a outra está automaticamente definida. Aí eu vou escolher falar da esquerda, porque é mais legal falar de esquerda do que de direita, mas não só por isso, que tem outra vantagem. A vantagem é essa. Porque se eu escolho a semi-reta da esquerda, a ordem é dada pela inclusão dessas semi-retas. Entendeu? Se fosse pela direita, não. Seria a inclusão complementar, aí seria mais complicado. Entendeu? Tipo assim, é isso aqui. Quando é que A é menor do que B? Quando essa semi-reta aqui está contida na outra. Fala. Quando a gente faz a aproximação, a gente faz a aproximação tanto à esquerda quanto à direita. Isso. Né? As duas não complementariam uma outra. Então, por isso que eu só preciso falar de uma, porque uma é complementar na outra. Entendeu? Então, um corte, a rigor, assim, é um par de semi-retas. Só que eu não preciso falar do par de semi-retas, basta eu falar quem é uma, porque se eu falar quem é uma, não tem dúvida sobre quem é a outra, entendeu? Então eu posso escolher falar a que está à esquerda ou a que está à direita, entendeu? Certo? Só que se eu escolho falar a que está à esquerda, a ordem é dada pela inclusão, tem essa vantagem. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Então, tipo assim, como é que eu falo que 2 é menor que 3? Porque a semi-reta com extremidade 2, que está identificada no número racional 2, está contida na semi-reta de extremidade 3, que está identificada com o número racional 3. Fez sentido? Beleza? Tranquilo? Então, para compensar a estrutura algébrica, a ordem é super fácil, porque a ordem é a própria inclusão das semi-retas. Tá tranquilo? Tá? Beleza? Bom, e aí... Tá, vamos lá. Isso, aí tem a parte do isomorfismo, exatamente. Mas a parte do isomorfismo é tipo igual, é aquilo que eu já falei, tranquilo? O que eu vou identificar? Eu vou identificar, tipo assim, esse Z de P
é a notação, essa letra Z não importa, tá? Eu só estou usando essa notação porque é a notação que está no livro do caso. Esse Z de P é a notação que eu estou usando para o corte racional que tem extremidade superior P. Beleza? Então, qual é a ideia do isomorfismo? Eu vou identificar o número P com o corte racional que tem extremidade superior P. Beleza? E aí eu tenho que demonstrar que isso preserva a soma, preserva o produto, preserva a relação de ordem. Eu não vou demonstrar, beleza? Mas qual é a ideia principal aqui? É que esses cortes racionais estão identificados com os números racionais. Só que existem cortes que não são racionais, que é aquele exemplo do raiz de 2 que eu falei. Então é de novo aquela mesma ideia que é em todas as construções dos conjuntos numéricos. Eu construo uma nova coisa, uma parte dessas coisas está identificada isomorficamente com o conjunto que existia anteriormente. E alguns não. Esse alguns não é um novo tipo de objeto, que no caso aqui eu vou chamar de número irracional. Professor, então para cada número racional, a gente tem um corte com o supremo desse racional. Isso. E preserva-se as relações de soma, multiplicação e ordem. Isso faz a cópia isomórfica dos racionais dentro do exatamente. Aqueles que não têm supremo racional são os racionais. Exato. Perfeito. Ah, então, a ideia é exatamente isso que o Diego falou, tá de boa isso? Certo? Então, os cortes que têm extremidade superior, que no final vai ser o supremo, sendo um número racional, está identificado com os racionais. As que não têm vão ser batizados, digamos assim, de número irracional. Tá? Então, essa ideia do corte é uma maneira de dar existência aos números irracionais. Beleza? E aí, o número é um corte. Tá beleza? Eu não sei se você vai chegar a definir algum momento, mas toda hora você está comentando, e qual é a diferença de cota superior e supremo? Eu vou falar sobre isso, já. Porque quando você fala, às vezes parece que são duas palavras que são sinônimos, às Não vezes são parece que sinônimos. são distintas. Não vou falar disso agora, né? Vai falar disso? Bom. Isso aí a gente tem que entender bem, assim, porque isso vai ser muito importante pra gente agora, tá? Beleza, vou falar sobre isso. Na verdade, acho até que é o próximo slide. Mas essa ideia da construção, tá de boa? Tranquilo? Tá? E só destacando mais uma vez que essa ideia é análoga à construção dos conjuntos numéricos anteriores. Eu identifico uma parte que já existia e uma parte é nova. Tá? Então aqui são os racionais e irracionais. Beleza? Tranquilo? Mas é uma dúvida tipo, da aula passada, e aí vai aparecer aqui agora. Fala. Aqui, ó, tem uma coisa aqui que eu não sei o que significa. Qual? Isso aqui. Isso aqui. Já vou falar sobre isso. Tá. Então, vamos falar exatamente isso que a Marcela perguntou. Tá? Tranquilo? Então, essa notação aí não é nada especial, tá? Eu estou usando essa notação para falar que eu tenho uma relação de ordem qualquer. É só isso. Entendeu? Certo? Porque agora a gente fala essas definições. Deixa eu botar aqui. De cota superior, máximo e supremo, tá? A gente tem que ficar com essas definições bem claras na cabeça, tranquilo? Vamos falar com calma disso aí. E essa notação, que é um menor ou igual, meio tortinho, é só para dizer que é uma relação de ordem genérica, entendeu? Sempre que eu tenho um conjunto, eu estou chamando de K, mas poderia ser uma letra qualquer, beleza? E nesse conjunto está definida uma relação de ordem, tranquilo? Eu posso definir máximo, supremo e cota superior. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? Então, vamos falar o que é isso. Certo? Isso vai ser
Porque a ideia de supremo, por que a gente está falando disso agora? Porque a ideia de supremo tem tudo a ver com a completude, porque agora o nosso objetivo é entender o que é a completude. Tranquilo? Então a ideia de supremo tem tudo a ver com isso. Então vamos explicar bem o que são essas coisas. Beleza? Então vamos lá. Escrevi aqui. Uma cota superior bom, vamos pensar dentro dos reais mesmo, tranquilo? Então, uma cota superior, vamos pegar um exemplo aí qualquer de um conjunto X igual ao intervalo aberto 0,1, por exemplo. Tá? Uma cota superior é um número, um elemento que é maior ou igual que todos os elementos desse conjunto, beleza? Tranquilo? Então, qual é uma cota superior desse conjunto aí? 2 é uma cota superior, concorda? Assim como 1 milhão é uma cota superior. Tá tranquilo? Não precisa estar contido no conjunto. Não. Ele tem que ser maior ou igual que todo elemento do conjunto. O próprio 1 é uma cota superior. Tá beleza? Vou botar até esse conjunto aqui assim. Certo? Beleza? E cota inferior é a mesma coisa. Tá beleza? Porque aí só está o superior, mas existe os análogos a isso inferior. Beleza? E cota inferior é a mesma coisa. É um número, um elemento que é menor ou igual que todo elemento do conjunto. Beleza? Então aqui, tipo, menos 5 é uma cota inferior. 0 também é uma cota inferior. Tá legal? Certo? Bom, aí o que é máximo e respectivamente mínimo? Máximo é assim, é o maior elemento do conjunto. Então é um elemento que é uma cota superior e que pertence ao conjunto. Tá beleza? Então, esse conjunto aí tem máximo? Não, porque não tem um maior elemento, tem mínimo. Tem, que é o 0. E aí que eu esqueci de falar. Um conjunto que tem uma cota superior é limitado superiormente. Então, se eu tivesse um conjunto assim, esse conjunto aqui não tem cota superior, tá certo? Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Tá de boa? Então ele não é limitado superiormente, é limitado inferiormente, mas não é limitado superiormente. O máximo do supremo seria então uma cota superior que pertence ao conjunto. Não, o máximo. O máximo. O supremo não precisa pertencer ao conjunto. Tem supremo, mas não tem máximo. Isso, tá de boa até agora? Tá? E o supremo é o quê? É a menor das cotas superiores. Tranquilo? Então, esse conjunto aqui, quais são as cotas superiores? É qualquer número maior ou igual a 1 é uma cota superior para esse conjunto, concorda? Beleza? Tranquilo? E quem é? Então, o supremo desse conjunto é 1, que é a menor das cotas superiores. Tá? Analogamente, tem o ínfimo. O que é o ínfimo? É a maior das cotas inferiores. Então, no caso, quem é o ínfimo desse conjunto? 0. Tranquilo? Também é o máximo. E também é o mínimo. Também é o mínimo. Então, no caso, esse conjunto aqui O menor possível seria o 1. E mesmo ele não tendo o máximo, ele tem o supremo. Ele tem o supremo possível. Isso. A menor das cotas superiores. Então, olha só, esse conjunto aí, ele tem mínimo, que é o 0, tem ínfimo, que é o 0 também, ele tem supremo, que é o 1, ele não tem máximo. Beleza? Tranquilo? Certo?
Então, o que vai acontecer no conjunto dos números reais? Isso que é importante. Todo conjunto limitado superiormente, isso que a gente vai demonstrar agora, tá? Isso é um teorema. Mas antes de demonstrar, só para vocês perceberem que isso é verdade. Todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. E analogamente, todo conjunto limitado inferiormente tem um ínfimo. Ele pode não ter mínimo e máximo, tá? Mas ele sempre vai ter um supremo. Aí vem uma pergunta, quando tem o máximo, corte, porque é um racional. Quando não tem o máximo. Lá o corte mas agora a gente já não está mais chamando mais de corte. Está falando de um subconjunto de R qualquer. Beleza? Mas no caso. Corte, essa é a ideia. Só que lá não é isso porque a gente definiu o corte como um aberto superiormente. Ele nunca vai ter máximo. Mesmo que for não racional, entendeu? Beleza? Tá tranquilo, pessoal? Tá? Os irracionais não têm a suprema, né? Os racionais, calma. Vou explicar isso. Mas tá de boa aqui? Tá de boa isso que eu falei? Tá? Olha só, outra observação. Como eu falei, o conjunto limitado superiormente dos números reais, ele sempre tem um supremo. Pode não ter o máximo, que é o caso desse aí. Mas ele sempre necessariamente tem que ter o supremo. Tá de boa isso? Não pode acontecer, não vai acontecer nunca, de ter um supremo e um máximo diferente, entendeu? Se o máximo existir, ele é igual ao supremo. Agora, pode o supremo existir e o máximo não existir. Tá? Então não pode assim, o supremo é 2 e o máximo é 3. Não existe isso, tá? Tá de boa? Professor, então, os conjuntos limitados superiormente sempre têm supremo. Sim, isso é um teorema importantíssimo que eu vou demonstrar agora. Mas essa parte tem que ser limitado superiormente. Tem que ser limitado superiormente, senão não. Tá? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Eu estava não querendo apagar isso aqui. Não, vou escrever ali. Olha só. Alguma dúvida nisso, Marcelo? Não, tá bem claro, obrigada. Tá, beleza? Então, essas ideias a gente vai trabalhar muito com elas a partir de agora. Cota superior, supremo, então, beleza? Vai demonstrar várias coisas. Então, olha só. Agora já vai aparecer aí esse teorema. Que eu vou escrever aqui. Todo subconjunto de R limitado superiormente tem um supremo, beleza? A gente vai demonstrar esse teorema. Agora, antes de demonstrar, mais importante, a demonstração desse teorema assim, não é que ela é difícil, mas porque esse teorema a gente vai demonstrar ainda naquela linguagem de cortes. Então, tipo assim, é difícil por causa da linguagem só. Fala. Antes de você escrever, eu tinha escrevido aqui que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Mas tem que botar que é subconjunto de R. Exato. E por isso que esse teorema é tão importante. Se eu se fosse só conjunto, não precisaria demonstrar por corte. Se fosse só conjunto onde? Entendeu? Porque essas definições aí, elas valem em qualquer lugar que tenha uma relação de ordem. Entendeu? Não valeria nos complexos, por exemplo. Nos complexos não existe, nem se fala em supremo, nada disso, porque nos complexos não tem. Entendeu? Não é que não tem relação de ordem, a gente não usa relação de ordem. Mas olha só. Será que esse teorema, por que esse teorema, antes de demonstrar, eu quero falar para vocês por que esse teorema é tão importante. Certo? E aí também respondendo a Maria Tereza.
será que se eu apagar aqui R e colocar Q, e aí eu vou escrever aqui, que é um supremo em Q, tá legal? Certo? Quer dizer, um supremo elemento de Q, dentro de Q. Eu estou escrevendo isso para querer dizer assim o seguinte, estou considerando o meu universo é Q, tá legal? Então tudo acontece dentro de Q. Então, será que todo subconjunto de Q limitado superiormente tem um supremo em Q? Não, por que não? Eu acho que a gente chega à conclusão dos racionais. Isso. Mas é por causa dos racionais. Então vou escrever um conjunto aqui, ó. Esse conjunto aqui é um subconjunto de quê? Concorda? Beleza? Ele tem um supremo em quê? Em R. Em R, quem é o supremo desse conjunto? Raiz de 2. Raiz de 2. Porque em R, quem é esse conjunto? Quem é esse conjunto aqui? Esse conjunto em R é isso aqui. Beleza? Em R é isso aqui. Só como eu estou dizendo em Q, eu estou considerando assim, como se eu estivesse na etapa anterior da construção. Só existem os números racionais, então eu não posso escrever isso. Beleza? Tranquilo? Então o que eu estou dizendo é o seguinte: nos racionais, esse teorema é falso. Pode ter um subconjunto limitado, porque esse aqui é limitado superiormente, concorda? Beleza? Tipo assim, 2 é uma cota superior para esse conjunto. 3, sei lá, qualquer coisa. Então, esse é um conjunto limitado superiormente que não tem um supremo. Tá de boa? Não tem um supremo em quê? Certo? Beleza, pessoal? Tá legal? Então, o que impede esse teorema de ser verdadeiro em quê? Porque no lugar onde deveria estar o supremo, esse lugar está ausente, porque é um número irracional. Entendeu? É um buraco, entre aspas. Então, o que impede, isso que é o mais importante, tá? O que impede esse teorema de ser verdade nos racionais é o fato dos racionais não serem completos. Porque naquele lugarzinho, que é o caso desse conjunto, onde deveria estar o supremo, aquele lugar pode não existir nos racionais. Agora R, como não tem nada faltando, digamos assim, então esse teorema será verdadeiro. Fez sentido isso? Fez? Beleza? Então, esse teorema, ele é um equivalente da completude. E a gente vai ver vários equivalentes da completude agora. Agora a gente vai começar a falar de sequência, e a gente vai ver vários teoremas que têm a ver com completude e com sequências. Beleza, pessoal? O teorema, no caso, considerando R, né? Isso, considerando R. Então, justamente, para entender que ele é um equivalente da completude, todos esses teoremas que eu estou dizendo que são equivalentes da completude, eles valem em R e não valem em Q. Entendeu? Que é justamente o que impede deles valerem em Q é a não completude. Tá beleza, pessoal? Certo? Fez sentido? Isso todo mundo desenvolveu assim, a percepção de por que esse teorema não vale em Q? Por que ele vale em R? Tá? Então, agora, vamos demonstrar esse teorema em R. Tranquilo? Tá? Vocês já passaram pela parte mais importante, tá? Que é entender o enunciado do teorema. Certo? Então, agora eu vou voltar. Posso apagar isso aqui? Substituir de novo. Vou ter que apagar aqui ali. E vamos demonstrar esse teorema em R, tá? É porque a demonstração desse teorema é bem bizarra, tá? Assim. Mas não dá para demonstrar isso sem ser por forte, não? É porque a gente fez essa construção por forte, entendeu? Mas a gente depois
a gente já tivesse com números normais, poderia. ia usar isso voltar. Depois poderia. Assim. Entendeu? Depois que a gente demonstrar esse teorema, ele vai ser uma ferramenta para outras coisas. Aí você vai ver que a próxima demonstração depois desse precisa de. Então, por isso, porque isso é uma coisa que sempre acontece, tá? Os primeiros teoremas, quando a gente está construindo uma coisa, as demonstrações são as mais bizarras. Aí depois a gente vai usar esse teorema para demonstrar outras coisas. Aí facilitar a nossa vida. Mas assim, a gente sabe que. Só para fazer um link com esse. Esqueci de limitado e não vazio, tá? Tem que escrever não vazio, porque vazio é limitado. Entendeu? Fazer um link com a matemática programatizada, essa ordem tem a ver também com a ordem da criação? Como assim? Fala. Por exemplo, o senhor disse que esse aqui vai ser necessário para a progressão do outro. Isso é mais a ordem da estrutura mesmo. A ordem de criação. A gente não tem muito subsídio para falar da ordem de construção, da ordem das ideias disso daí, porque o que a gente tem de fato são do Cogito e do Derivim, mas eles não foram os únicos a trabalhar com essas ideias. Eu já vi ideias concorrentes, então a gente vai falar de outras construções do Leibniz. Já viam várias ideias. E o que a gente está vendo aqui é uma construção já do século XIX, né, que foi já da base de uma estruturação geral deve ali pelo... Como é que é o nome daqueles caras? Os logicistas lá do início do século XX. Essa galera. O Russell, o Whitehead, e aquela. Sim, sei. O que a gente está vendo é o trabalho dele já finalizado, polido e passado. Já é editado. Né? Já é editado. Isso. Então, a ordem da criação tem mais a ver com a ideia de completude. A questão é, como é que eu chego formalmente na ideia de completude? É isso que a gente está discutindo, tá? Então, olha só. Seria um R diferente? Não, isso é um gama. Tá. Mas uma letra qualquer que eu estou usando. Importa ser grega, né? Estou usando letras gregas, uma letra grega, isso é um gama maiúsculo. Por quê? Tem que ser letra grega. Porque a gente já está usando as letras normais, maiúsculas, nossas, para representar os cortes. Isso aqui é um conjunto de cortes, não vamos querer usar um outro tipo de letra. Entendeu? E foi assim que eu detective uma aula. Exatamente. Que é um objeto de outra categoria, isso aqui, entendeu? Por isso, mas isso eu acho que é a mesma letra que está no livro do Cássio, eu acho. Beleza? Então, olha só, pessoal, vamos lá. Essa demonstração não é isso, ela é fácil, porém difícil, tá? Vocês já vão entender por quê. Porque ela é fácil, mas ela tá dentro disso aqui que é árduo e não familiar, tá? Vou fazer meio bagunçado porque ali está direitinho. Então eu vou pegar um conjunto gama, isso aqui é letra gama, gama minúsculo, todo mundo sabe como é, né? Daquele assim, certo? Isso aqui. Isso. Esse é um gama maiúsculo. Nossa, que diferente. Parece uma Nossa, não fofa sabia ali. não. Da brincadeira daquela. E qual o nome é o gama maiúsculo? Esse é um gama maiúsculo, esse é o gama minúsculo. Beleza? Aquele símbolo de somatório, vocês sabem que letra é? Sigma. Você sabe como é que é o sigma minúsculo? Assim. Na verdade tem dois. Esses dois aqui são sigma. Dizem que o sigma é esticado se deu a origem à integral. É o S, né?
Mas esse sigma em grego contemporâneo, esse sigma aqui se usa no meio da palavra e esse se usa no final da palavra. Não sei porquê. E o sigma maiúsculo é aquele do somatório. Mas olha só, voltando aqui, tirando parte de curiosidades, voltando aqui. Esse, então, eu vou pegar um gama subconjunto de R, beleza? Não vazio e limitado superiormente. Essa é a minha hipótese. E a minha tese é que esse conjunto tem um supremo. Beleza? Tranquilo? Tá? Qual é a dificuldade nessa demonstração? É que a gente está usando essa linguagem aqui. Tranquilo? Se esse conjunto gama é um subconjunto de R, ele é um conjunto de conjuntos. Entendeu? Porque pra gente, o número real é um corte. E um corte é um conjunto. Então, essa é a dificuldade, que tem um monte de contido e pertence que pode embolar. Mas vamos com calma. Tranquilo? Todos os cortes. Não, é um conjunto de cortes. O conjunto de todos os cortes é R. Entendeu? Esse aqui, então é bom ir falando isso para a gente ter clareza. Eu não entendi por que é um conjunto de cortes. Porque é um subconjunto de R. É um conjunto de cortes. Eu quero mostrar, ó, que todo subconjunto de R limitado superiormente tem um supremo, beleza? Então eu vou pegar um subconjunto de R, que é limitado superiormente, e quero mostrar que ele tem um supremo. E R é o conjunto de todos os cortes. Então esse gama é um conjunto cujos elementos são cortes. E ele tem essa hipótese de ser limitado superiormente. Tá tranquilo, pessoal? Certo? Tá? Beleza? Bom, aí, vou apagar aqui. Então, como eu falei, esse gama, vamos pensar nele. Ele é um conjunto de conjuntos. Ele é um conjunto cujos elementos são conjuntos. Tá beleza? Certo? E eu sei que ele é limitado superiormente. Tranquilo? Então, eu sei que existe uma cota superior. Tá legal? Aí, a gente tem que lembrar também o seguinte. Quando a gente fala, deixa eu voltar a essa definição aqui. Por isso que eu botei uma relação de ordem qualquer ali. Porque essa definição aí vale para qualquer relação de ordem. Como a gente está lidando com cortes, qual é a relação de ordem entre os cortes? É a inclusão. Então dizer que um corte é maior do que o outro é dizer que ele contém o outro. Beleza? Certo? Então, olha a definição de quadro superior. Eu vou escrever isso aí, só que em vez do símbolo de ordem, eu vou botar o símbolo de inclusão. Beleza? Então, como gama é limitado superiormente, isso quer dizer que existe um cara que eu vou chamar de C, que é um corte, ou seja, pertence a R, ele é um corte, beleza? Tranquilo? Tal que esse contido aqui é a própria relação de ordem entre cortes. É menor ou igual que C para todo A pertencente a gama. Sendo esse A também um corte. Esse A também é um corte. Porque gama é um conjunto de cortes. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Tá, então é só visualizar tipo esse desenho aqui, ó. Pensa aqui em dois cortes. Quando é que um é menor do que o outro? Quando esse está contido nesse, entendeu? Então por isso que a inclusão é a própria relação de ordem. Esse C seria qualquer subconjunto de reais, certo? Ele é uma cota superior. Então, por exemplo, se aqui é o corte A, aqui é o corte B. Faz de conta que aqui é a extremidade 2, aqui é a extremidade 5, só para não ficar... Tipo assim, esse C pode ser a extremidade 10.
Entendeu? Ele é uma cota superior. Ou seja, ele é um corte que contém todos os cortes que estão em gama. Entendeu? Certo? Esse gama, ele é o quê? Ele é qualquer conjunto de cortes limitados superiormente. Ele pode ser, faz de conta, o gama pode ser simplesmente o Z2. Aí o C passa a ser o supremo, não é isso? Calma. Vamos chegar lá. O gama pode ser o Z2 ou o Z4. O Z2 e o Z4. Ele é um conjunto de cortes. Aqui eu estou colocando o gama um conjunto finito, beleza? Mas ele poderia ser infinito também. Tranquilo? Certo? No caso do gama ser esse conjunto, que é uma coisa aleatória, tá? Que eu inventei qualquer coisa. Quem poderia ser o C? O C poderia ser o Z7, por exemplo. Concorda? Porque o Z7 contém o Z2 e contém o Z4. Tá tranquilo? Então esse C é uma cota superior qualquer do gama. E o gama é um conjunto de cortes. E aí, nesse exemplo aí, o A poderia ser... O A é o Z2 e o Z4. Os dois. É, porque o A é um elemento genérico de gama. Pode ser só um também ou só dois? Mas eu estou dizendo para Qualquer tudo, um. né? Ah, é verdade, para. Entendeu? Beleza? Bom, aí, vamos lá, tem que fazer muito mistério. Então veja bem, olha só, vocês vão responder a pergunta, olha só. O C é uma cota superior. Uma cota superior é um conjunto, por quê? Um corte é um conjunto. Uma cota superior é um corte. Então, uma cota superior é um corte que contém todos esses cortes aqui. Beleza? O que eu quero mostrar que existe? Eu quero mostrar que existe a menor das cotas superiores. Beleza? Tranquilo? Então eu quero o menor conjunto possível que contém todos esses conjuntos aqui. Tá? Então olha só, eu tenho uma coleção de conjuntos, que é esse gama. Que nesse exemplo que eu botei aqui, ele só tinha 2, mas ele poderia ter 10, poderia ter infinitos, poderia ter qualquer coisa. Então esse gama é uma coleção de conjuntos. Beleza? Tranquilo? E eu quero o menor conjunto que contém todos eles. Quem é esse conjunto? Não. Não, esse C é um cara qualquer. Quem é o menor C? Não, esse A pode ter infinitos A's, porque esse A é um elemento genérico de gama. Entendeu? Vai ser o próprio... Pensa em 3 conjuntos, sei lá. Vai ser o conjunto que contém os outros, né? Vai ser o conjunto maior. Mas pensa aí em... Vamos pensar, vai ser o conjunto maior. Mas e se forem infinitos conjuntos? Vamos pensar em... Esquece corte. Vamos esquecer corte provisoriamente. Eu estou pensando nesse conjunto que contém todos os outros. Vai ser a união. Sim. Olha só, esquece corte. Vamos pensar em conjunto qualquer. Vamos botar aqui o A, tipo assim, 1, 2, 3, e o B, menos 5, 0 e 2. Beleza? Isso aqui, não, esse conjunto aqui não são cortes, tá? Mas quem é o menor conjunto que contém esses dois? A união. É a união. Certo? A união é o menor conjunto que contém esses dois. O que é uma cota superior? Uma cota superior, vou apagar isso aqui para não confundir, porque isso aqui não é corte, tá? Mas eu quero dizer que, de forma geral, quando eu tenho uma família de conjuntos, a união desses conjuntos é o menor conjunto que contém todos eles. Isso, exatamente. É porque eu acho que fica difícil de pensar, porque a gente está pensando normalmente, assim, está acostumado com cota superior como um elemento. Isso, exatamente. Por isso que eu falei que essa demonstração é fácil, porém difícil.
Beleza? Esse mundo está dando Trabalho. de condutility. Certo? Você está trabalhando com o conjunto de pessoas. Então, olha só, o que eu estou dizendo aqui, esse C é um conjunto qualquer que contém todos os conjuntos que estão na coleção gama. Aí eu estou perguntando quem é o menor C possível. É a união de todos os conjuntos de gama, que vai aparecer aqui. Beleza? Então esse S é a união de todos os elementos de gama. Beleza? Então esse S aqui é o supremo. Tá? Beleza? Ele é a menor das cotas superiores. Tranquilo? Aí vocês acham que acabou a demonstração? Não, porque eu pulei uma parte. Qual foi a parte que eu pulei? Para ele ser o supremo, porque olha só, o que está escrito aqui? Não, ele não é vazio porque ele contém os outros, e os outros não são vazios. Mas o que eu estou escrevendo aqui? Todo subconjunto de R tem um supremo em R. Beleza? Então, para ele ser o supremo, ele tem que ser um elemento de R. Quem que é um elemento de R? É um corte. Então eu tenho que mostrar que ele é um corte. Ele é um corte. Tem que usar isso aqui. Tem que usar, por isso que eu não queria apagar isso aqui. Se apagar, é outro, ele não vai lembrar. Mas eu vou mostrar na projeção só. Então eu tenho que mostrar que esse S satisfaz essas três propriedades, tá? E aí está escrito aqui. Então olha só. Mas essa parte também é tranquila, assim. Por construção, essa é diferente de vazio, que era aquilo que eu estava falando com o Diego, porque ele contém os outros. Beleza? Tranquilo? E gama é limitado superiormente. Então ele tem uma parte que fica para lá. Então o complementar dele também é diferente de vazio. Então ele não pode ser a reta toda. Tá? E aqui, ó. Aí para mostrar essa condição 2. Posso apagar lá do outro lado? Para mostrar essa condição 2. Essa parte, professor. Essa parte aqui, pode? Pode. Por que é essa diferente de racionais mesmo? Porque, olha só, gama é limitado superiormente. Então, tem uma cota superior. S é a menor das cotas superiores. Beleza? Então, em particular, ele é menor do que essa cota superior. Tranquilo? E essa cota superior não é a reta toda, porque a cota superior é um corte. Então, S, como é menor ainda, também não é a reta toda. Não é a reta toda, não, né? Os racionais todos. Beleza? Olha só, essa demonstração, eu falei que ela é fácil, mas porque era difícil, porque vocês vão ver que tecnicamente ela é fácil. O que é difícil é que ela dá um nó na cabeça, que foi isso que a gente está acostumado com elemento, e no caso a gente está falando de conjunto. Porque, exatamente, ela tem um definição de nível. número real, vira um corte, corte E corte é um conjunto, isso. Mas a gente vai fazer essa demonstração, e aí para acabar a aula, que eu estava falando com ele, eu vou fazer mais uma demonstração que é mais fácil, assim, que é mais só para voltar à Terra, tá? Beleza? Gente, saiu feliz. Confiante. Então, o elemento 2, ó, eu vou pegar, eu tenho que mostrar, então é esse 2, o elemento não, condição 2. Eu tenho que pegar P pertencente a S e mostrar que um Q menor do que P, e eu tenho que mostrar que esse Q também pertence a S, beleza? Tranquilo? Aí olha só como na verdade é fácil, porque esse S não é a união de todos os A's. Então se P pertence a S, P pertence a A para algum A, concorda? Que é a definição de união. Beleza? Agora, esse A aqui é um corte. Tá legal? Certo? Se esse A é um corte, P pertence a A e Q é menor do que P, então Q também pertence a A.
Tá legal? Agora, A está contido em S, porque S não é a união. Então, Q pertence a S. Ponto. Mostrou o item 2. E o item 2 é esse negócio aqui colocando S aqui no lugar de A, tá? Então, mostrou. Esse P é um elemento. É um elemento. Conjunto? Isso. Não, é um elemento. É um número racional. Esse P é um número racional. Tá? E o item 3 é parecido, certo? Se eu pego, aqui tem para alguma a mais. Então, P pertence a A para alguma A, porque o S é a união dos A's, é a mesma ideia. Então, o argumento mesmo é fácil, tá? O que é difícil é isso. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, pronto, mostramos isso aí, tá? Mas, como eu disse antes, tá, isso aí eu falei. Vamos fazer só a demonstração desse teorema aí para acabar a aula, certo? Como eu disse antes, agora que a gente já demonstrou isso, agora a gente pode usar isso nos outros, a gente não precisa mais dessa notação aí maluca, tá? Vamos agora pensar, agora está liberado, vamos pensar no número real com o número real mesmo. Beleza? Como a gente está acostumado. Então agora o que é importante para a gente, como eu falei agora há pouco também, desse teorema é mais importante entender o enunciado dele e entender que ele é um equivalente da completude, tá certo? Beleza? Ou seja, entender que ele é um equivalente da completude significa pensar que esse resultado vale em R, mas não vale em Q. Beleza? Então ele está bem no âmago da diferença entre R e Q. Tá certo? E o que impede dele valer em Q é o fato de Q não ser completo. Beleza? Tranquilo? Então pode ter um buraco ali, entre aspas, que vai impedir que ele valha. Tá de boa isso? Tranquilo? Agora vamos ver outro teorema. Agora, como o nosso objetivo agora é explorar a ideia de completude, tá? Então, vamos ver um outro teorema, que é esse aí, teorema dos intervalos encaixantes, que também é outro equivalente da completude, tá? E vamos fazer a demonstração dele e aí acabar a aula, beleza? Tranquilo? Então, como é que é a demonstração dele? Agora eu vou apagar tudo porque não precisamos mais pensar em cortes. Olha só, então o que eu vou chamar de uma sequência de intervalos encaixantes é isso que está escrito aí, ó. Tipo assim, é uma sequência de intervalos tal que o próximo está contido no anterior, beleza? Tranquilo? Vamos pensar, tipo, essa sequência de intervalos aqui, como exemplo. Menos 1 sobre n, 1 sobre n. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, tipo assim, menos meio a meio, quem seria o próximo? Menos 1/3 a 1/3, beleza? Tranquilo? Quem é o próximo? Menos 1/4 a 1/4, tranquilo? Tipo assim, então, se eu pegar o I1, por exemplo, é menos 1 a 1. Tranquilo? Então, o I1 contém o I2, que contém o I3, beleza? E assim por diante, tá de boa? Então, por isso que eu chamo ele de encaixante, está um dentro do outro. Tá beleza? Certo? Então, quem é o elemento que pertence a todos esses aqui? Só tem um elemento que pertence a todos esses intervalos aqui. 0. Então, a interseção de todos esses
intervalos aqui é só o zero, tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Então, o que o teorema diz? Que uma sequência de intervalos encaixantes, enumerável, né, infinita, sempre tem interseção diferente de vazio. Então, a interseção é diferente de vazio. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, sempre tem que ter pelo menos um elemento na interseção. Tá de boa isso? Sim? Tá? E isso também é um equivalente da completude. Tá legal? Porque, de novo, aqui faz de conta que em vez do zero poderia ser 1 raiz de 2. Certo? Poderia ser raiz de 2 menos 1 sobre n, raiz de 2 mais 1 sobre n. Aí a interseção dele seria no raiz de 2. Então, se fosse nos racionais, essa interseção poderia não existir. Porque da mesma forma que a interseção caiu no zero, a interseção poderia cair no número irracional. Fez sentido isso? Professor, aquele intervalo ali contém aquele AN. O que seria aquele AN mais 1? É isso aqui, 1, 2, 3, é o próximo. Ah, sim. Esses conjuntos seriam os racionais dentro dele? Não tem? Não, seriam intervalos. Intervalos menores. Isso, intervalos que vão ficando cada vez menores. Entendeu? O que o teorema diz é quando eu tenho isso, intervalos que estão ficando cada vez menores, a interseção deles não pode sumir. Entendeu? Beleza? Tem que ter pelo menos um elemento na interseção. Pessoal, ali no enunciado está A, N e N. Aí você botou que o formato deles é esse aqui, né? Que é menos 1 sobre N até 1 sobre N. Isso é um exemplo. Ah, é um exemplo. Isso. Vale para outros que o formato não seja esse. Vale para qualquer, isso aqui que eu chamo de intervalos encaixantes. Tudo bem. Aí tem sempre vai ser uma razão. Não necessariamente. O que importa é que eu estou pegando uma sequência infinita de intervalos que estão ficando cada vez menores. Um dentro do outro. Não tem criatividade para imaginar. Mas qualquer exemplo onde um é negativo e o outro é positivo vai ser zero, né? Vai ser zero. Mas eu posso ter um exemplo assim, ó. É porque eu também não vou ter essa criatividade, tá? Mas eu posso ter um exemplo assim, ó. Tipo, menos 1 sobre n e 1 mais 1 sobre n, entendeu? Aí a interseção. Posso apagar isso aqui para não ficar uma zona? Posso. Mas, professor, aquilo ali serve, aquele em cima ali serve para qualquer intervalo real? Não, isso aqui é a definição de intervalo encaixante. Entendeu? Intervalo encaixante é uma sequência infinita de intervalos que um está dentro do outro, tipo boneca russa. Sabe? É isso. Mas você vai encaixar em qualquer intervalo real, né? Você precisa de intervalo. Não, isso, tipo assim, isso aqui é um exemplo de intervalos encaixantes. Ó, por exemplo. Isso aqui é outro 1 exemplo. e 2. 1 até 2 é real. 3 e 4 é outro intervalo real, mas não são encaixantes. É isso. Sim. Depende do N dela. Seria 1 menos 1 sobre 1. Eu defino encaixante aquele E 2, exatamente. para qualquer outro Tá. Tem 2 tem que substituir. Mas é uma sequência infinita, tá? Então, o que o Lucas falou não precisa ser uma razão, é que eu também não vou ter essa criatividade agora no momento, tá? Mas olha só, esse aqui, a interseção deles vai ser o intervalo 0, 1, entendeu? Beleza? Porque aqui, quando eu for aumentando n, desse lado aqui vai tender para 0, desse lado aqui vai tender para 1. Então, aí, no caso aqui, que a Roberta falou, se for tipo assim, um positivo simétrico, sempre a interseção vai ser 0, entendeu? Mas esse caso aqui não é o simétrico. Eu tenho menos, entendeu? Tipo assim, poderia ser menos 2 elevado a menos n, 2 elevado a menos n. Quer dizer, 1 sobre 2 elevado a n. Aí seria o 0. Aí a interseção seria o 0 também, mas pode não ser, pode ser um intervalo. Entendeu?
Mas o que o teorema diz é que a interseção pode ser um intervalo. Mas o que o teorema diz é que a interseção não pode ser vazia. A interseção tem que ter pelo menos um ponto. Entendeu? Agora, se for nos racionais, a interseção pode ser vazia, porque esse ponto pode ser um irracional. Entendeu? Então, e por isso que isso é um equivalente da completude. Da mesma maneira que nesse exemplo aqui, ele está se fechando em torno do zero, tranquilo? Ele poderia estar se fechando em torno de um irracional. Beleza? Tranquilo? Tá legal? Então vamos lá, A demonstrar. interseção ela nunca vai ser vazia, mas pode ser o irracional. Isso. Pode ser um irracional. Só que se ela for um irracional, não vai valer nos racionais, ela será vazia. Por isso que ela é uma equivalência da completude. Vale nos racionais, mas não vale nos... vale nos reais, mas não vale nos racionais. Tá? Certo? Vou fazer a demonstração bem rápido, porque essa demonstração usa o teorema anterior. Tranquilo? Mas na aula que vem a gente repete isso com calma, tá? Só para a gente ter um arremate do teorema anterior, para não ficar esse teorema mais de pé no chão. Assim. Tá? Então, olha só, para fazer essa demonstração, a primeira coisa é observar isso aí, ó. Que você tem tipo assim, como eles são encaixantes, então sempre você vai ter tipo assim, AN, você tem tipo assim, ó, A1 está aqui, A2 está aqui, B1 está aqui, B2 está aqui, beleza? Certo? Os intervalos estão um dentro do outro. Tranquilo? Aí aqui, então, esse aqui, ó, é o primeiro intervalo. Esse aqui então, é o segundo intervalo. Esse aqui é o terceiro intervalo. Tranquilo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aí, ó. Que eu tenho qualquer extremidade inferior de um intervalo, vai estar sempre aqui desse lado esquerdo. E qualquer extremidade superior vai estar sempre do lado direito. Então, qualquer extremidade inferior vai ser maior, vai ser menor ou igual do que qualquer extremidade superior. Tipo assim, o A2 é menor do que o B3, por exemplo. Tranquilo? Tá de boa isso? Tá. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai chamar de A o conjunto de todas as extremidades inferiores. Tranquilo? Certo? No caso desse exemplo aqui, esse A seria esse elemento aqui, menos 1 sobre N, beleza? Tranquilo? Menos 1, menos meio, menos 1/3, assim por diante. Tá beleza? Tá tranquilo? Tá? Agora, como eu estou dizendo isso aqui, ó, isso que está escrito ali, ó, AM, qualquer extremidade inferior é menor ou igual que qualquer extremidade superior, o que eu estou dizendo em outras palavras? Que qualquer extremidade superior é uma cota superior para aquele conjunto. Fez sentido isso? Porque se eu pegar qualquer B é maior ou igual do que todos os A's. Beleza? Então se eu pegar tipo assim, o B2, ele é maior ou igual que todos os A's. Tranquilo? Certo? Então, o que isso significa? Que esse conjunto aqui é limitado superiormente. Beleza? Aí, pelo teorema anterior, existe A igual a existe esse conjunto, ele tem um supremo. Porque se ele é limitado superiormente, ele tem um supremo. Concorda?
Beleza? Agora, se esse cara aqui é um supremo, já vai acabar a demonstração, tá? Se esse cara aqui é um supremo de A, ele é maior ou igual que todos os elementos de A, porque ele é o supremo particular, ele é cota superior, tá? Então eu vou ter que qualquer elemento de A é menor do que esse Azinho aí. Vou até botar um M aqui para ficar mais coerente. Beleza? Qualquer elemento de A é menor ou igual, porque ele é o supremo de A. Tranquilo? Certo? Além disso, não, aqui pode ser M mesmo. Só para esse ficar igual a esse. Beleza? Tranquilo? Tá? Além disso, como ele é supremo, ele é a menor das cotas superiores. Então, qualquer outra cota superior é maior ou igual do que ele. E eu não estou falando que os Bs são todos cotas superiores. Então, ele é também menor ou igual que Bn. Isso aqui vai acontecer para todo N. Certo? Então, se eu estou dizendo que esse Azinho aqui, que é o supremo de A, ele é maior ou igual que a N, menor ou igual que Bn, isso é a mesma coisa que dizer que ele pertence ao intervalo AN-BN. Isso vale para todo N. Beleza? Agora, se ele pertence a todos os intervalos AN-BN, ele pertence à interseção. Entendeu? Então, por isso que a interseção é não vazia. Pelo menos esse Azinho pertence. Tá? Na verdade, pronto, está escrito aí. Então, na verdade, eu peguei esse supremo, eu poderia ter, esse aqui é o supremo das extremidades inferiores, eu poderia ter pegado o ínfimo das extremidades superiores, também valeria. Então, na verdade, a interseção é o intervalo entre esse supremo e esse ínfimo. Entendeu? Beleza? Pois é, por isso que eu escrevi assim, mas ali está escrito bonitinho. Olha só, esse conjunto aí, seja o conjunto A, então todo Bn é cota superior de A. Então ele é limitado superiormente. Pelo teorema anterior, ele tem um supremo. Beleza? Certo? Aí aquelas duas coisas. Como A é cota superior, então é maior ou igual que todo elemento de A. Mas como é supremo, ele é menor ou igual que qualquer outra cota superior. Então ele é menor ou igual que todo B. Se ele é maior ou igual que todo A e menor ou igual que todo B, ele está em todo intervalo AB. Então ele está na interseção desses intervalos, por isso a interseção é não vazia. Tá? E aqui só essa observação. Eu peguei o A, o supremo dos ANs, poderia pegar o B, os ínfimos dos BNs, entendeu? Esse A é aquele A ali da extremidade da esquerda. Por mais que eu pegue um, vai ter uma hora que um vai ser o supremo. Mas esse supremo pode não ser um desses A's. Não sei. Entendeu? Ele não precisa Ele diz que existe um A supremo de... Mas o supremo precisa pertencer ao conjunto. O supremo pode não ser um dos intervalos. Tipo nesse aqui, o supremo é 0, que não pertence a esse conjunto. Beleza, pessoal? Certo? Bom. Então esse todo mundo concorda que esse teorema é mais pé no chão, assim, na demonstração dele, Esse A não é um dos ANs, mas é maior do que qualquer A. Ele é maior ou igual. Ele pode não ser um dos ANs, ou pode ser. Porque o supremo não pode pertencer ou não a um conjunto, tá? E essa parte de interseção não é vazia que confirma que todo elemento existe, não tem buraco, né? Sim. Aí vai completar assim. Exatamente. Agora, se fosse Q, isso poderia ser. Se fosse Q, eu não teria garantido a existência de supremo aqui. Entendeu? Porque o teorema anterior não valia, porque isso poderia ser um irracional. Entendeu?
Beleza? Aí seria Deus, mas não por Aí, olha só. Vamos fazer uma aula extra segunda-feira que vem, tá? Só para terminar essa parte de números reais. Por 6,5, tá? Eu acho que vai ser uma aula rápida também, vamos ver. Porque aí tem as outras propriedades importantes, por exemplo. Tem uma coisa muito legal, que existe uma forma de demonstrar que os reais são não enumeráveis como uma consequência desse teorema de intervalos encaixantes. Isso é super legal, então a gente vai fazer isso na aula que vem, tá? Certo? E terça-feira, sequência. E aí você vai usar também que os reais são séries convergentes? Depois que a gente fala de série. Falar de série, vai voltar para a